Amém. Uma alegria estar aqui. Um presente do Pai para mim. Amém. E conhecer os irmãos e todo esse trabalho é impactante. Impactante. Um presente mesmo, de verdade. E eu venho representando um grupo de pastores que se reúnem no interior de São Paulo. Hoje são aproximadamente 600 pastores e um grupo chamado Pastores do Bambu, porque a gente fica 3 dias em jejum e oração debaixo de um bambuzal, né? Não é um jejum completo, no final de cada dia tem uma refeição, comemos juntos. E esse grupo de pastores ora, jejua, intercede e chora pelo Maranhão. Amém? São pastores do estado de São Paulo, Paraná, todo o sul, centro-oeste, pastores de outras nações, e o Maranhão é algo que é um estado que Deus mandou orar, jejuar, e o Bambu enviou o pastor Antônio há 4 anos para cá. É uma história muito longa, mas resumindo, nos conectou agora, e quando conheci os pastores, Glaucio e Guilherme, conectei eles direto com o povo lá de Vargem Grande. Nós viemos na quarta-feira, eles fizeram questão de vir. Nós estamos num grupo de 7, uma companhia profética, e eu estou como apóstolo junto dessa companhia profética. Hoje se encerra o seminário também de ativação ministerial que fizemos lá, além de toda a remissão da terra, atos proféticos e tanta coisa, né, que Deus mandou fazer. E ontem tivemos o privilégio de receber os pastores num dia de jejum também que fizemos pelo Maranhão, pela Igreja do Senhor Jesus no Maranhão. E com tudo que aprendemos na Casa de Cultura, nos enriqueceu e nos deu ferramentas para nós continuarmos orando, e vamos conectar com certeza os pastores com esse grupo de pastores lá do Bambu. E aí é só Deus é que sabe para onde vai, né? Vai para a estratosfera. Amém? Glória a Deus. Já que o pastor nos falou e nos chamou de filhos, nós somos filhos, amém? Quando eu estive, cadê ela? Pastora Margarida, tive o privilégio de conhecê-la também no Sobrenatural do Senhor, e ministramos lá na Candeia com os irmãos que estão aí. Foi uma bênção. E algo que Deus está nos chamando é para uma intimidade com Ele. Amém? Deixa eu fazer uma oração. Pai, que o Senhor manifeste a tua glória. Que não seja eu, mas seja o Senhor através da minha vida, que o Senhor me dê sabedoria e graça, e que a palavra que for ministrada aqui, o Senhor semeie nos corações e dê um entendimento, e essa semente produza frutos sobrenaturais para o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E essa intimidade, queridos, é algo que a igreja perdeu ao longo do tempo. Nós temos visto como o Senhor está resgatando alguns ministérios, alguns líderes, pastores, nós chamamos remanescentes, reconectando. Ele me reconectou esse ano passado e esse ano com pastores, apóstolos, profetas, que eu fiquei 25 anos sem contato. E hoje nós estamos caminhando juntos novamente, porque ele tem reconectado pessoas com o mesmo DNA, o mesmo chamado, o mesmo propósito de reino. Amém? Glória a Deus. E nós, muitas vezes, nos sentimos um peixe fora d'água. Às vezes, dentro da nossa própria casa. Eu não sei como foi a sua infância. Talvez você, como eu, se sentisse o patinho feio, se sentisse o excluído, o rejeitado, se sentisse o menos amado, tá entendendo? Desconectado de tudo e de todos. E nós muitas vezes crescemos com uma visão distorcida do que é ser filho e de como nos relacionarmos com os nossos pais.
Muitos pais não beijaram seus filhos. Minha família tinha o hábito de sair de casa, dar um beijo no rosto do pai e da mãe. Amém? Quando encontrava os avós, os tios, nos beijávamos no rosto. É uma tradição árabe. Eu sou descendente de sírios, cristãos. Uma tradição de italiano, do outro lado também festeiro, todo mundo se beija. E aí, mas é um beijo, beijo. Oi, se chama hoje selinho, não é verdade? Quem é casado aqui? Quem é casado? Casado, junto, tá. Se marido e mulher vive de selinho, dá só um selinho, tá resolvido? Só o selinho? Não, selinho é na frente dos outros. Longe dos outros não pode ser selinho, tá entendendo? Tem que ter intimidade, senão não é casamento. Assim também, o relacionamento com o Senhor, muitas vezes nós nos contentamos em mandar um selinho para Deus. Jesus, te amo, fui. Já orei. Mandei um selinho para o Senhor, disse que amava Ele, li um texto da Bíblia e já saí. Então nós temos a sociedade na sua pressa, vamos chamar assim. Isso aqui acelerou o cérebro, vocês sabem disso. Roubou o nosso tempo e nós muitas vezes temos tempo para tantas coisas e não temos tempo para ter um relacionamento íntimo com o Pai. Amém? Glória a Deus. O meu pai, ele era um cara trabalhador, honesto, provedor, mas não brincava com a gente. Raramente a gente conseguia passear com ele. Mas sempre amei o meu pai. Mas eu não tinha intimidade com ele. Eu fui ter intimidade com meu pai depois que eu saí de casa, já adulto, e aí eu fui ter intimidade com ele no sentido de sentar, conversar, almoçar, bater papo. E na época eu bebia, né? A gente enchia a cara junto, aquela coisa, infelizmente. E aí eu pude conhecer meu pai um pouco mais e ver que eu perdi muito tempo da minha vida. E quando o meu pai faleceu, já faz tempo, já fazem 30 anos, meu filho tinha 1 ano, eu cheguei para ele na cama, ele doente. Falei, pai, reage. Falei, você não vai brincar de vovô com meu filho? Tá entendendo? Eu queria que meu filho conhecesse ele. Então, nós muitas vezes trabalhamos, estudamos, ministramos, fazemos tudo e perdemos tempo de intimidade. Minha mãe faleceu há 7 anos. Ela morreu com 84. E eu tive a oportunidade de passar mais tempo com ela. Minha irmã cuidava dela, eu ia lá quase todos os dias. Eu dava comida na boca dela e brincava de aviãozinho, aeroporto. E aí ficava brincando e eu criei memórias com ela depois já de uma certa idade. Então, o que acontece conosco é que nós não priorizamos os relacionamentos. Nós não priorizamos. Quando morre um ente querido, a gente vê o quanto nós perdemos de oportunidade de estar com eles. Morreu um pastor, amigo nosso, conhecido, um cara que teve muita influência na minha vida lá em Assis. Quando ele morreu, já faz um tempo, eu e minha filha estávamos no velório porque a filha dele era muito amiga da minha filha, é até hoje. E nós falamos um para o outro. Quanto tempo nós perdemos? Deixamos de ter relacionamento com ele e agora ele foi. Não temos mais. Está entendendo? Eu não quero trazer tristeza aqui. Eu quero trazer entendimento. Glória a Deus. Eu quero que, se você abre sua Bíblia ou apenas leia, eu vou ler um texto que está em Gálatas, que fala justamente sobre filhos. Gálatas capítulo 4, versículo 6, ele diz o seguinte. Gálatas 4, versículo 6. E porque vós sois filhos,
enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiros de Deus. Amém? Então, o nosso espírito clama, Abba, Pai. Eu ouvi um tio meu orando e falando, e de repente ele clamava, Abba, Baie, Abba, Baie. Eu não sabia o que era Abba, Baie, Abba, Pai. Eu não sabia o que era aquilo. E ele estava clamando Abba, Pai. Ele não era evangélico, mas ele tinha noção de quem era Cristo, de quem era Deus, por sermos de uma família cristã ortodoxa, né? E aí, veja que o nosso espírito clama Abba, Pai. Tem dias que você não está satisfeito com você mesmo. Tem dia que você não está satisfeito com a roupa que você põe, não está satisfeita com as pessoas que estão ao seu redor, com a comida que põe na sua mesa. Por mais que sejam tudo do bom e do melhor, você fica insatisfeito. Por quê? Porque nós não estamos cheios do Espírito, nós não estamos em comunhão com o Pai, o nosso Espírito clama, Abba, Pai, nós precisamos de mais intimidade, de mais comunhão, e aí nós queremos buscar satisfação em outras coisas. Eu acho que eu preciso viajar. Eu vou comer outra coisa. Eu vou gastar dinheiro no shopping. E assim a gente vai tentando preencher o nosso vazio com tantas coisas naturais, quando na verdade nós só precisamos de uma intimidade mais profunda com o Pai. Está entendendo isso, amém? Eu tive uma distorção no meu caráter e eu só fui aprender isso já crente. Eu me converti com 28 para 29 anos de idade. E a minha distorção de caráter se chama perfeccionismo. O que é o perfeccionista? Ele nunca está satisfeito com nada. Ele sempre quer o melhor. Por mais que você realize algo em excelência, para você não está bom. Para o perfeccionista não está bom, você quer o melhor. Então significa que nunca vai te satisfazer, você nunca vai estar pleno, você nunca vai ficar contente com nada, porque você sempre quer algo mais. E eu descobri isso numa ministração do apóstolo Géser, onde eu congregava na igreja Lugar Forte do Brasil. E houve uma ministração e o Espírito Santo me trouxe uma situação da minha infância, menino, chegando em casa, aprovado. No meu tempo, se era de 0 a 100, não era de 0 a 10. Eu tirei 80 em matemática e passei. E eu cheguei feliz em casa, meu pai sentado numa cadeira no quintal, conversando com alguém. E eu todo feliz cheguei e falei, passei de ano, tirei 80. E meu pai virou e falou assim, devia ter tirado 100. E virou a cabeça de novo. O que esse menino aqui passou a perseguir o resto da vida? O 100. 80 não estava bom, 90 não estava bom, 99 não estava bom. O 100. Em tudo eu tinha que buscar o 100 para ser aprovado, para ser aceito. E aí ninguém tira 100 em tudo o resto da vida, não é verdade? E aí houve essa distorção do meu caráter. Passei a ser um perfeccionista comigo e com os outros. Nunca ninguém me preenchia. Nunca nada estava bom. Talvez você esteja insatisfeito com a vida. De repente você acredita que o seu salário não é suficiente, que a sua igreja não é suficiente, que as pessoas que estão ao seu redor não sejam suficientes, que não te amam como você deveria ser amado. Eu nunca me senti amado. Eu andava em São Paulo, que eu sou natural da capital de São Paulo. Eu pegava o meu carro e de madrugada era roleta russa. Eu não parava em nenhum semáforo vermelho. 120, 140, 160 por hora e ninguém me pegava. Nem quem tinha moto 500 cilindradas não me pegava. Porque eu não parava. Por que eu não parava?
Porque eu não tinha amor à vida. Eu não me amava. E aí, podia morrer, não tinha problema. Está entendendo como é que é? Então, quando a nossa vida não faz sentido, quando nós não temos uma aliança profunda, um conhecimento profundo de quem é Deus e do amor que Ele tem por nós, o preço que foi pago por nós naquela cruz, nós vivemos insatisfeitos. Mas eu estou falando de um cara que era ímpio. Está entendendo? E o que acontece é que hoje, dentro da igreja, pessoas estão vivendo como eu vivia no tempo da impiedade. Eu, dentro da igreja, já passei crises existenciais, como líder, como pastor, também por, às vezes, não saber, não se posicionar como filho. Por mais que eu soubesse que eu era filho. Então, saber que é filho não é suficiente. Quanto tempo faz que você não visita seu pai e sua mãe? Quanto tempo faz que você não liga para eles? Quanto tempo faz que você não fala eu te amo? Está entendendo? Tem gente que é todo dia, glória a Deus. Mas tem gente que não, nem lembra. Nem lembra. Está entendendo? Então, muitas vezes você se achega a Deus, você vem louvar a Deus, você vem ouvir a palavra de Deus, você até lê Bíblia, mas você não se posiciona como filho. Você não entende que você tem direitos adquiridos por ser filho, filha de Deus. E quando você não entende quem é, quando eu não entendia quem eu era, eu não desfrutava dos benefícios de ser filho. Então, a grande questão é: será que eu me vejo e me entendo como filho? Todo mundo fala que eu sou filho, fala que Deus é pai, mas eu não me relaciono com ele, eu não tenho intimidade com ele, eu não me posiciono como filho. Eu cumpro as obrigações, eu entrego dízimo, primícia, oferta, eu trabalho, eu sirvo ao Senhor em algum ministério, eu faço os cursos, os seminários, eu me preencho de conhecimento, de intelectualidade. Eu era um intelectual, me achava alguma coisa e não era nada, não sabia nem achar na Bíblia os livros, não sabia nem que era Novo e Velho Testamento, mas eu achava que eu não precisava de Deus. Quando alguém me perguntou, você crê em Deus? Creio. Deus é uma energia que está longe. Eu não tenho nada com ele, ele não tem nada comigo. Essa era a minha resposta. Por que eu cria que existia um Deus? Porque eu nasci num lar cristão. Passei por outras religiões, como o Espiritismo, depois virei ateu comunista. Eu estudei sociologia e política. O milagre é maior porque ele me alcançou no terceiro ano da sociologia, no meio de ateus, amém? No meio de comunistas. A minha mente era formada para a esquerda. Eu participei de tudo quanto é evento de greve que você lê nos livros de história, de movimentos estudantis, desde 1975 até 87, mais ou menos, direta já, todos os movimentos que existiram na política brasileira, eu estava presente. Por quê? Pela insatisfação, pela rebelião, pela rebeldia. Eu era um filho rebelde. Na verdade, eu achava que eu era um bom filho. Aí eu tive uma situação de um ano, dos 17 aos 18 anos de idade, que eu pedi para ser mandado embora de um emprego porque meu pai e minha mãe precisavam de mim. Meu irmão foi servir o exército em Brasília e ele trabalhava com eles e eu fui trabalhar com eles e aí eu fui taxado de vagabundo. Aí eu virei um rebelde. Eu falei, bom, agora você tem um vagabundo em casa. Pensa o pior ano da minha história. Rebeldia é a pior coisa. Porque quem é o pai da rebeldia? Quem é o rebelde? Por que caiu? Satanás. Pela rebelião, pelo orgulho. E essas coisas, muitas vezes nós fazemos porque nós achamos que nós temos direitos ou ainda que não somos compreendidos. Tem muita gente dentro da igreja que se sente rejeitado. Nessa não, em nome de Jesus. Aqui no Maranhão não, mas lá em São Paulo tem muito. Está entendendo? Lá em São Paulo tem muito filho dentro da igreja, filho rebelde, porque não se sente amado, não se sente valorizado. Mas nós não temos que fazer nada para agradar homens,
Nós não temos que esperar a recompensa de homens, nós temos que fazer tudo como se for ao Senhor, amém? E a recompensa vem nas mãos do Senhor Jesus. Fala amém. Nossa recompensa está nas mãos do Senhor. Eu até comentei com o pastor, se a minha recompensa é nessa vida ou se é na outra, não sei. Mas que eu vou receber, eu vou receber. Amém? Então, nossa identidade, é importante você saber quem você é em Cristo. Que a partir de Cristo você se torna uma nova criatura. A partir de Cristo você se torna filho, filha de Deus. A partir de Cristo você se torna herdeiro do Senhor e co-herdeiro das promessas que Deus fez a Abraão. Né? A partir de Cristo você é co-herdeiro das promessas que Deus fez a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? A partir de você, a bênção é transmitida. Então, nossa postura no mundo espiritual, muitas vezes, está aquém daquilo que o Senhor preparou para nós. Quando eu estive na Candeia, eu trouxe uma palavra que eu quero trazer aqui. Hebreus 10, de 19 a 25. O livro de Hebreus fala muito comigo, muito forte. E esse texto também eu entendo que ele é um texto que mexe com o meu coração. Tendo, pois, Hebreus 10, de 19 a 25, tendo, pois, irmãos, intrepidez ou ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto quanto mais vedes que o dia se aproxima. Fala comigo. O dia se aproxima. Que dia é esse? O grande e temível dia do Senhor. Amém? Está cada dia mais próximo. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas os sinais, o reloginho de Deus está andando e está mostrando que o Senhor está voltando. Amém? E nós temos que estar prontos e preparados para tudo. Amém? Não negarmos o Senhor em hipótese nenhuma, tá certo? Mas veja, ele fala que nós temos que ter ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Quando Jesus veio para este mundo, quando ele morreu, o véu se rasgou. O véu não é uma folhinha de papel, um paninho, né? O véu era como uma parede, vamos falar assim. E esse véu separava o lugar santo do Santíssimo Lugar, do Santo dos Santos. O átrio exterior, Santo Lugar e Santo dos Santos, onde a Arca da Aliança estava, a presença do Senhor, e só o sumo sacerdote entrava lá. Mas quando o véu se rasga, Jesus morre, o véu se rasga, ele abre esse caminho para que eu e você, filhos, possamos entrar onde o Pai está. Está entendendo? Amém? Amém? Então veja, você tem que ter ousadia, você tem que querer entrar. Ele não vai te puxar, ninguém vai te empurrar, e você também não pode ficar, será que eu vou, será que eu não vou? Tá entendendo? Se eu for lá, será que ele vai me aceitar? Será que ele vai me fulminar? Né? Nós temos que ter ousadia. Quando você entra na casa do seu pai, você entra como? Ousado. Você destampa a panela, né? Nós falamos isso lá. Você não vai pedir, com licença, pai, eu posso me assentar no sofá? Se você fizer isso, o teu pai te interna. Você fala, não bateu a cabeça. Vou levar para o hospital essa menina, vou levar para o hospital esse menino. Entendeu? Quando você chega para almoçar na casa do seu pai, você fica quietinho esperando alguém te servir?
Pensa. Não. Você abre a geladeira, filho. Você vai no fogão, você vai nas panelas, você vai experimentar para ver se está gostoso. Você vai na sala, você muda o canal que eles estão assistindo, você põe no canal que você quer assistir. Entendeu? Você tira o sapato, você tira a meia, você tira até a camisa. Quase fica pelado dentro da casa do seu pai, da sua mãe. Não é? Ô mãe, tem não sei o quê. Ô pai, tem não sei o quê. Pega lá para mim, você é forgado. Lá você é o folgado, não é, não é? Não é verdade? Você que é mãe, pai, os teus filhos chegam, os forgados chegaram. E você fica como? Você fica bravo? Hã? Eu fico feliz da vida. Meus filhos chegam em casa, os netos chegam fervendo. Pensa um cara que sorri. Eu fico assim, ó, parece que eu vi um passarinho passando na minha frente. Então, assim, eu fico feliz da vida, da bagunça que fica, das almofadas no chão, da toalha jogada para o outro lado. Eu fico feliz da vida de ter aquele monte de louça para lavar. E eu falo, lava aí, pelo amor de Deus, não larga para mim, não. Tá entendendo? Então, nós celebramos quando a família se reúne. Assim ou não assim? Amém? Você fica imaginando, se eu, pai, fico feliz quando meus filhos chegam, quanto mais Deus, que é o Pai, quando eu chego lá, quando você chega lá, você entrando na casa, e aí Deus, beleza? Tá entendendo? Meu neto de 6 anos, e aí vô, beleza? Eu falo, beleza, mas vem cá, me dá um abraço, vem cá me dar um beijão, seu menino, vem cá. Eu dou um abraço de urso. Tem um abraço meu que é um abraço de urso. Eu bato nas costas, bato na bunda e puxo ele para cima. Ele já sabe que tem que dar um abraço de urso. Tá entendendo? Então, se eu fico alegre, eu sou um Hellis mortal. Imagina Deus que entregou o filho dele, Jesus, para morrer na cruz, para que nós pudéssemos ser chamados de filho. Ele fica esperando. Alguém aqui, algum dia, já preparou um almoço, esperando os filhos chegarem, e eles não vieram? Aconteceu deles não virem? Você ficou como, irmã? Caidinha. A cabecinha dela fez assim. Como você ficou lá? Cabecinha triste. Aí você fica perguntando, por que eles não vieram? Por que eles escolheram comer no restaurante? Por que eles resolveram ir para outro lugar e não aqui? Por que não veio aqui primeiro para depois ir lá? Aí ele fala assim, ô pai, não deu para ir aí porque assim, assim, assim. Eu falo, beleza, você vai passar aqui hoje? Nós moramos em cidades diferentes. Você vai passar aqui, vai tomar um café. Você fica esperando alguma coisa. Não, eu vou aí, vou tomar um café. Então, vamos fazer um bolo, vamos fazer alguma coisa. Você fala, opa, vai ter alguma coisa boa. Eles vão vir aqui. Eu vou sentir o cheiro deles. Eu vou dar um aperto neles. Eu vou ganhar um beijo deles. Imagina Deus. Por que você não veio aqui, filha? Por que você não deu uma passadinha para ver o pai? Por que você correu tanto? Hã? Se colocou na posição dele? Se colocou? Triste, né? Não é triste? E nós fazemos isso com o Senhor. Nós fazemos isso. Eu tenho um hábito. Eu gosto de café. Eu tomo café em 2 horários na minha casa. De manhã e à tarde, tipo umas 6 horas da tarde. 2 dedinhos. Daqui até aqui. Né? 2 dedinhos. Lá na casa da irmã, da pastora, eu tomei 2 dedinhos de café antes de vir para cá. Então, 2 dedinhos, eu pego meu café, só café. Não é comer, é tomar um café. Eu chamo de café com Deus. Há muitos anos eu faço isso. Pego minha Bíblia, meu café, sento, meu cafezinho, abro a Bíblia. Não é estudo bíblico, não é devocional,
é um beijinho no pai. Oi, pai. Tô aqui. Entendeu? Aí eu leio alguma coisa, tomando um golinho de café, vou lendo, tomando um golinho de café, eu olho assim para a janela, eu olho para o céu, converso com ele, e não foi um período de oração. Não, não me pus de joelhos, não comecei, aleluia, Senhor Deus Todo-Poderoso. Não, porque tem gente que só ora assim. Recantorbash. Tá sozinha você e Deus. Ramba, Deus de poder, criação, Criador do céu e da terra. Não precisa disso. Não vai chegar para seu pai é um advogado, doutor fulano, eu estou diante, o senhor tem um horário para me atender? Como assim? Entra logo aí, rapaz, entra logo. Entendeu? Quantas vezes você já não parou, está fazendo alguma coisa, o filho chega, você fala, pera um pouquinho, fala filho, já fez isso? Se não fez, devia fazer. Imagina o pai. O pai está ocupado? A gente pensa que Deus está ocupado, mas Ele está esperando você chegar e Ele falar, para tudo, meu filho está chegando, minha filha está chegando. Ele vai falar assim, fala filha, fala filho, o que está pegando aí? Hã? O que você está precisando? O que você está aí chorando? O que você está reclamando? O que está doendo? Entendeu? Se o teu filho chega e fala, ai pai, tô com dor de barriga, gente, espera aí que eu vou dar um remedinho, um chazinho pro meu filho lá. Você para tudo. Hã? Deus não vai parar? Deus não vai te cuidar? Deus não vai te dar atenção? O pai não vai te dar atenção? Vai. Mas nós achamos que ele está distante. Como eu falava, é uma energia, está lá longe, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com ele. Uma ignorância, e isso está dentro da igreja. Um Deus distante, um Deus ocupado, um Deus que eu tenho até vergonha de chegar diante dele, porque eu sou tão pequenininho. Isso é hipocrisia. É um farisaísmo. Está entendendo? Então, a gente olha para Deus como alguém que vai nos punir. Quando nós aprontávamos, nós queríamos fugir do pai, não é? Não é fugir do pai? Fugir da mãe. Eu fumava escondido, escovava dente, chupava bala, passava um tempão, chegava em casa, oi mãe, você fumou? Eu falei, não é possível que essa mulher sentiu esse cheiro. É duro isso? A gente quer esconder. E a gente traz essa cultura de esconder do pai, de fugir dele, porque o nosso pai e nossa mãe, para a gente ter juízo hoje, usou muito chinelo, muita varada para pôr a gente no caminho. Está entendendo? Amém, amém? E sabe qual que era a pior dor? É quando eles não falavam nada. Meu Deus, eu preferia apanhar. Quando eu aprontava e me batia, eu chorava ou ficava bravo, alguma coisa assim, e pronto. Está resolvido. Agora, quando eu aprontava, eles sabiam e não falavam nada, aquilo doía. Decepcionei eles. Decepcionei meu pai. Meu pai sempre foi um cara correto, honesto, honesto, honesto. Passou isso pra gente. Mas eu era menino. Nossa casa, graças a Deus, não passamos fome. Não usávamos roupa rasgada, mas tínhamos o básico. Naquele tempo era assim, ter o básico já estava bom demais, né? Vou fazer 64 anos agora, dia 8 de dezembro. Então, veja que eu queria chocolate. Você acha que tinha chocolate? Hã? Não tinha. Tinha doce que fazia, mas eu queria chocolate. E um dia eu fui no supermercado e roubei uma barra de chocolate. Roubei, não era ladrão, foi pego, né? Tá entendendo? E era o supermercado que meus pais faziam compra, pertinho de casa. Você vê que o cara não tem malícia, né? O cara é bobo mesmo. Eu devia ter uns 9 anos, 10 anos de idade.
Fui pego, fiquei lá sentado lá, esperando, não veio ninguém. Depois minha mãe foi, acho que foi minha mãe me buscar, faz tanto tempo isso que. E aí eu contou pro meu pai não falou nada. Aquilo doeu. Eu preferia tomar uma surra. Aquilo doeu tanto de saber que eu tinha decepcionado meu pai. Graças a Deus, essa foi a lição que eu aprendi. Nunca mais na minha vida fui capaz de roubar alguma coisa. Nunca, nunca, nunca. Tá entendendo? Deus, ele muitas vezes não vai te dar varada. Muitas vezes ele está esperando você chegar perto dele para ele te dar um abraço. Ou você no colo. Ontem uma pessoa que eu nunca conheci, me apresentaram. Posso orar pelo senhor, né? Porque é nova. Posso orar por você? Pode. Pode orar. Oração, filho. Quanto mais, melhor. E ela falou assim: eu vejo você sentado no colo do pai. Ou no colo não, se achegando a ele. E ele puxou você, encostou a sua cabeça, o seu ouvido no coração dele. E a batida do coração do pai entrava no seu coração e você entendia o que o pai queria falar com você. Fala comigo, intimidade. Fala, intimidade. Pois é. Quando o pai olha para você e você está meio esquisito, o que aconteceu? Não, não, fala o que aconteceu. Você sabe que não está igual. E quando você olha para o pai, eu sou do tempo que pai e mãe só olhava, pá. E nem eu vi lá outro dia na irmãzinha lá. Só olhou para os meninos murcharam, né? A gente era assim. Então, essa intimidade, quando puxa no coração, quando encosta a cabeça, é quando você recebe o maior amor que você pode receber. Porque você, se você encostar a sua cabeça hoje, você já é mais madurinho. Encostar a cabeça no coração da sua mãe, você vai lembrar do som que você ouvia quando você estava na barriga dela. É muita intimidade. Tá entendendo? Quando você encosta a sua cabeça no peito de Deus, e a Bíblia fala que João, ele se considerava o discípulo amado. Deixa eu ver se eu marquei esse texto aqui. João 13, 23. Ora, ali estava aconchegado a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Até o 25. E esse fez sinal Pedro, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Está falando do traidor ali. Então aquele discípulo, né, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Então veja, o discípulo a quem Jesus amava. O Pedro se considerava amado por Jesus. O Pedro não, o João. E aí ele estava aconchegado, estava pertinho de Jesus. O Pedro dá um sinal, pergunta aí quem ele é, quem é esse traidor. E ele vem e encosta a cabeça no peito de Jesus. Olha que intimidade. Entendeu? Nós temos que ter essa ousadia, não só de entrar no Santo dos Santos, mas de nos relacionarmos com Ele. Vir aqui é uma bênção? Maravilhoso. Louvor lindo, palavra, espero que você seja ministrado, tudo maravilhoso. Mas se você não tiver ousadia de entrar na presença do Pai, de se achegar, de encostar a cabeça no peito dele, se você não se sentir amado, amada por ele, você sai daqui do mesmo jeito que entrou. Isso não agrada a Deus. Está entendendo? Isso não agrada a Deus. Chegar na casa do seu pai, oi pai, tudo bem, tudo bem? Eu vim pegar umas coisas aqui, peguei, tchau pai, estou atrasado, vai embora. Agradou o pai? Não. Você chega lá, pai, você tem um dinheiro para me emprestar? Dá para você pagar uma conta para mim, depois eu te pago? O pai até paga. Você agradou ele? Não. Você saiu felizinho? Saiu, mas você agradou o pai? Não. Entendeu?
Muitas vezes nós chegamos correndo na presença do Pai, fala, aquela oração que você não para de falar, fala. Até cansa. Ai, orei que até cansei. Meu Deus. E foi embora. Você não falou com o Pai, você não esperou a resposta do Pai. Oração é uma via de mão dupla. Você fala, aí você para e ele te fala e você escuta. Amém? Pela palavra, pelo louvor, ou até mesmo o Espírito Santo fala ao seu espírito. Quando você vai a um médico, paga uma consulta cara, chega lá, o que você tem? Ah, eu tenho isso, eu sinto isso. O cara até cansa de tanto ouvir, tanta doença. Tá bom? Aí você levanta e vai embora? Hã? Você faz isso? Se fizer, o cara já chama e fala, não, você tinha que ir no psiquiatra, você não tá batendo bem. Então não adianta você falar da doença e não esperar uma avaliação do médico, uma receita médica e um tratamento médico. Amém? Amém? Então só falar para Deus um monte de coisa que você está passando, que você precisa, e virar as costas e ir embora, é a mesma coisa que você chegar diante do médico, o especialista dos especialistas, pagar caríssimo, falar um monte e não ouvir o que o cara tem para falar. Você não ouve o que Deus tem para te falar, você não sabe a resposta. Ah, eu fiquei 2 horas orando, verdade, glória a Deus. O que Deus te falou? Aí a pessoa fica, nada, porque não parou para ouvir. Só falou que nem uma matraca velha, entendeu? Então nós temos que ter essa intimidade e esperar a resposta do Senhor. Ele quer o quê? Ele quer que você encoste a cabeça no peito dele. Ele quer que você ouça o bater do coração dele e que o Espírito fale com você, que te pegue no colo, que te acalme, que te encha da graça, da presença e daquilo que você precisar, ele vai te responder. Ele pode responder sim, pode responder não, e a pior das respostas para mim, espere. Eu prefiro ouvir um não do que um espere. Mas se ele fala espere, é porque você não está pronto para receber a sua bênção ainda. Não é que ele não quer nos dar, é que nós não estamos prontos para receber. Aí você pega aí um menino de 16 anos que já sabe dirigir. Meu filho aprendeu a dirigir menino de tudo. E ele queria um carro. Não pode. Se eu desse um carro para ele, eu ia ser louco. Primeiro que ele podia causar um acidente. Segundo que se ele cai numa blitz, o carro é preso. Entendeu? E eu sou o responsável. Então, ele teve que esperar 18 anos, tirar a CNH, a carta dele, para ele poder ter um carro. Assim aconteceu. Tá entendendo? Mas ele queria um carro, mas não podia ter o carro. Então, às vezes, nós queremos coisas, exigimos, pedimos e esperamos coisas que nós não estamos preparados ainda para receber. Então, nós temos que estar mais preparados, nós temos que estar mais próximos do Pai. Deus está esperando você para ter uma intimidade maior com Ele. Deus tem algo para revelar, para trazer para você uma essência para que você possa viver mais e melhor, mas você tem que estar pronto para ouvir. Amém? Ele está falando e às vezes nós não estamos ouvindo. Eu digo que eu entrei em crise uma vez, quando minha filha se formou, estacionei o carro num local, aí falaram, olha, tem que tirar o carro do local, fui lá para tirar o carro, estacionei em outro local, e o Espírito Santo falou assim, tira o carro daí. Como assim, tira o carro daí? Eu olhei, estava bem estacionado na vaga, onde era permitido, e tinha uma outra vaga. Mas eu estava tão interessado em ir na formatura, que eu falei, tá tudo bem. Não tirei o carro dali, era coisa de 2 minutos, né? Tirei o carro daqui e por ali. E eu deixei. Quando terminou tudo, que eu voltei, tinham batido no meu carro. Se eu tivesse tirado o carro e posto em outro lugar, não teriam batido. Amém? Mas o problema não foi o prejuízo que eu tive que arrumar meu carro. O problema foi o que mais Deus falou e eu não ouvi. Eu não prestei atenção que era Deus falando comigo. Eu entrei em crise.
Deus está falando e eu não estou prestando atenção no que Ele está falando. Eu não estou ouvindo o que Ele está falando. Quantas vezes Deus já falou para você, não vá em tal lugar e você foi e se deu mal? Deus fala na nossa consciência, entendeu? Não faça isso. E você fez e se deu mal. Meu Deus, tem que estar sempre pedindo perdão. Pensa um cara cabeçudo e acaba fazendo, pensando que está fazendo bem e está fazendo mal. Pensando que está fazendo bem e está desobedecendo a Deus. Cuidado, nem sempre o bem que se faz é vontade de Deus. Está entendendo? Porque nós temos até isso, nós temos que perguntar se Deus quer que nós façamos. A gente acha que porque é uma coisa boa, nós podemos fazer. Eu tinha uma fundação assistencial, eu era presidente dela. Eu antes já tinha criado uma instituição para recuperação de pessoas dependentes químicas, uma casa de recuperação. Fui o primeiro presidente dela, consegui muitas coisas para casa, depois entreguei. Aí a fundação assistencial, e eu cuidava de crianças em situação de risco, casa-abrigo, crianças na questão social também, muitas crianças, muito trabalho, muita coisa, era uma guerra, porque tinha uma parte, um pouco de recurso da prefeitura, e era uma guerra porque as outras instituições queriam aquele dinheiro, onde já se viu dar dinheiro para pastor, onde já se viu, né? Bom, e aí uma pessoa, um amigo, não era crente, mas às vezes visitava a igreja, ele foi lá, conheceu o projeto, viu tudo. Ele falou assim para mim: Roberto, você precisa fazer isso mesmo? É você que tem que fazer isso? Ou você pode passar para outro? Passa para outro. Pensa um cara que ficou bravo. Eu fiquei muito bravo. Não, tá na Bíblia. O órfão, a viúva, o necessitado, tá tudo na Bíblia, mas tem que ser você. Não precisava ser eu. Eu insisti. Pensa um prejuízo que isso me trouxe. A culpa foi das crianças? Não. A obra estava ilegal? Não. É bíblico? Era, mas não era para eu fazer. Entendeu? Eu podia ter criado tudo isso e entregado para alguém fazer. Não tinha que ser eu exatamente. Você pode abençoar uma obra? Pode, mas você não tem que estar lá. Eu não posso estar, por exemplo, aqui no Pastor Antônio sempre. Eu gostaria de estar sempre aqui, mas é bem dispendioso, né, financeiramente. Mas eu abençoo eles, eu abençoo o projeto. Quando eu abençoo o projeto, quando eu oro por eles, quando eu lanço uma semente financeira, eu estou participando do projeto, mas eu não tenho que vir aqui. Eu não aguentaria fazer o que esse homem faz. Ele sai 6 horas da manhã e volta, às vezes, depois da meia-noite, 1 hora. E não para. Eu fiquei uma semana com ele aí. Eu sei o que ele faz. É louvável, mas é ele. Outro não faria. Outro projeto Terra Nobre não existiria se não fosse uma força motriz movida por Deus, chamado pastor Antônio e pastor Geni. Mas é o chamado deles, não é meu. Eu venho, colaboro, ajudo? Sim, maravilhoso. Mas eu não tenho o pique deles. É o chamado deles. Então tem coisas que a gente acha que tem que fazer e se dá mal. E outras coisas que nós somos chamados a fazer, nós não temos tempo. Então, como é que você vai discernir isso? Entrando com ousadia no Santo dos Santos, tendo tempo para falar com o Pai, tempo para reclinar no peito dele, para se sentir amado. Primeira coisa que você precisa se sentir amado, amada do Pai. O amor dele, a ponto de entregar o seu filho Jesus para morrer na cruz por nós, não tem preço, não tem nível de comparação. Está entendendo? Quando Deus fala para Abraão entregar o seu filho Isaque, Deus queria o pai, Deus queria o Abraão, ele não queria o Isaque. Está entendendo?
Eu queria falar, agora eu sei, para, não toca no menino, agora eu sei que você ama mais a mim do que a ele. Deus quer que você ame e coloque ele em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas te serão acrescentadas. O que são as demais coisas? As suas demandas. As demais coisas são a sua vida emocional, a sua vida profissional, sua vida como um todo. E às vezes nós buscamos em todas as outras coisas primeiro, para o que sobrar nós damos para Deus. Quantos de nós não falou, eu não vou porque eu não tenho tempo, eu não faço missões porque eu não tenho tempo, eu não faço a obra, uma célula, alguma coisa assim, porque eu não tenho tempo. Quantos de nós não falamos isso? Quando nós, na verdade, nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Eu falo que o crente é desobediente. Quando? Quando o Senhor fala em Mateus, no final de Mateus, ele fala: ide e pregai o evangelho. Ide, fazei discípulos. Ide, ensine a palavra. Ide, ore pelos enfermos, expulse os demônios, ore em línguas. E esse ide não é, querido, meu filhinho, minha filhinha, quando você tiver um tempo, vai lá. Não. Ide é imperativo, é um comando, é uma ordem. E nós não vamos. Por quê? É por causa das crianças. É por causa do trabalho. É porque eu estou cansado. É porque eu estou com dor nas costas. É porque eu estou com dor de cabeça. É porque eu estou velho. Nós não vamos. Argumento nós temos. Então nós somos rebeldes. Nós somos desobedientes. Quando na verdade nós poderíamos parar, organizar e servir. Amém? Deus não quer que você abandone a família para sair pregando. Não, não. Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar, trabalho em terceiro lugar, igreja quarto lugar. E aí vai, entendeu? Então colocar Deus em primeiro lugar é ordenar a tua vida. Cuidar da sua família é a sua primeira igreja, sua casa, entendeu? Seu trabalho, você tem que sustentar. Quarta coisa, a obra, realizar a obra, servir a Deus dentro da igreja. Esse é o quarto lugar. E nós muitas vezes confundimos isso. Então hoje, na verdade, essa palavra é uma chamada que Deus tem para nós, porque Ele está revelando algo novo. Amém? Deus está fazendo algo novo no meio da igreja. Deus está movendo pastores, Deus está removendo, mudando de lugares, soprando para direções diferentes, porque Ele está realizando algo não micro, mas macro. Está entendendo? Não apenas na igreja local, também, mas num bairro, numa cidade, num estado, no Brasil e no mundo. Amém? Nós sabemos que Deus tem algo muito especial através do Maranhão e aprendemos e entendemos que isso é de Deus. E o Maranhão, nós estamos orando há anos pelo Maranhão, sabendo que do Maranhão o avivamento vai para todo o Brasil. Se o Maranhão, o mapa do Brasil é um corpo, o sul é o pé, o norte é a cabeça, e da cabeça vai ser derramado para todo o corpo. Está entendendo? Diz amém. E não precisa nascer no Maranhão para saber disso. Nós já sabemos disso. Deus já revelou isso. E do Brasil vai para as nações da terra. Amém? Agora, como ele pode fazer isso se nós não estamos indo ouvir o que ele tem para dizer? Se nós não estamos tendo tempo para ter comunhão com ele? Se nós não sentimos o patinho feio, o rejeitado? Eu queria, mas eu não tenho estudo. Eu queria, mas a pastora não me chamou. O pastor é amigo dos outros, não é meu amigo. E começa essas histórias. Não. Derruba essas barreiras. Em nome de Jesus. Cerca essas muralhas como em Jericó, derruba elas pelo poder de Deus e a glória do Senhor vai se manifestar, amém? Há uma chamada para mim e para você. Há uma chamada para se aproximar do Senhor e ouvir a voz dele, para nós cumprirmos o ID, cumprirmos a nossa
a nossa comissão, nós somos comissionados. Quem faz a obra não somos nós, é o Espírito Santo através de nós, amém? Então não sou eu, quando eu imponho a mão sobre o enfermo, não sou eu quem cura, o Senhor, o Espírito Santo, através do dom da cura, que é dele, pode se manifestar ali e curar, amém? Trazer uma ativação ministerial, tá entendendo? Trazer uma revelação, uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, um discernimento de espíritos. Paulo fala assim: buscai os melhores dons. Amém? Ele fala: dou graças a Deus que oro mais em línguas estranhas do que todo mundo, porque quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Amém? Aí eu pergunto: você está orando em línguas? Aí fica cri, cri, cri. Não, estou ocupado. Acho que eu não fui batizado com o Espírito. Você é crente, o Espírito já está em você. Ele vem fazer morada em você. Ele só está aí. Tira a mordaça que você pôs na boca dele e deixa ele falar através da sua boca. Está entendendo? O poder já está aí. Começa a orar em línguas. E orar em línguas não é, eu estou tá imitando o irmão. Não é imitação, porque não é tradução, é interpretação. Cada palavra tem um significado diferente. Está entendendo? Então, ore em línguas para você ser edificado. E ele fala: busque os melhores dons. Quais são os dons que você está buscando? Pensa na sua cabeça. Está buscando discernimento de espírito? Esse é o principal. Por que é o principal? Para você saber se aquilo que está acontecendo é de Deus ou não é. Se aquela pessoa é de Deus ou não é. Se aquela oração em línguas que alguém está fazendo é de Deus ou não é. Se é língua estranha ou língua estranhíssima. Imitação. Discernimento de espíritos. Busque os melhores dons. Como é que se busca os dons? Como é que se busca os dons? Fala. Em oração. Fala. Você tem que pedir. Senhor, os dons são seus, não são meus, mas o Senhor pode me usar quando o Senhor quiser, porque a Bíblia fala da questão dos dons. Ele usa quem ele quer, como ele quer, quando for necessário, né? Para aquilo que for útil. O dom é dele. Se eu orar por uma pessoa e essa pessoa for curada, não significa que se eu orar pela próxima ela vai ser. Quem define isso? Ele. Porque tem gente que só quer a cura e vai embora. Eu posso orar por alguém e esse alguém, a partir desse momento, sair sendo uma pessoa próspera. Onde puser a mão vai prosperar e outro não. Porque Deus sabe se ele pode dar ou não aquela bênção. Está entendendo? Tem gente que, eu tenho testemunhos de gente, rapazes, que era firme na igreja, mas firme, obreiro, maravilhoso, que queria, porque queria uma caminhonete. O pai tinha condições, aí Deus prosperou o pai, deu uma caminhonete para o menino. Essa caminhonete virou uma maldição na vida dele. Ele desviou por causa da... Não era bendita, era maldita a caminhonete. Era para ser uma bênção, virou uma maldição. Então tem gente que não pode receber, porque se ganhar dinheiro vai desviar. Tem que ficar orando: Senhor, a conta de luz está chegando. Tem que ficar orando: Senhor, multiplica o arroz, Senhor, multiplica o feijão. Ai, Senhor, manda uma galinha voando para cair aqui, Senhor, para ter mistura. Porque se tiver muito, desvia. Busque os melhores dons. Quais dons você está buscando, igreja? Você, não a igreja como um todo. Você, pessoal, está buscando dom de cura para evangelizar nos hospitais, botar a mão no enfermo e o sujeito levantar e sair dando pulo no hospital que está curado para glorificar o Senhor? Querido, busque. Isso já aconteceu comigo. Eu fui orar uma vez por um senhor, já tem muitos testemunhos de Deus manifestar a glória dele. Eu entrei no quarto, o Senhor falou assim: quando você entrou no quarto, entrou um negócio junto, um ar fresco, e eu já fiquei melhor na mesma hora. Tinha mais 2 doentes com ele. Botei a mão nos 2, oramos, os 3 foram embora no dia seguinte.
Meu filho pequeno, uma vez, teve uma virose, um surto de virose lá em Assis. Estava lotado aquele hospital, Santa Casa, assim. Ele estava num quarto que tinha quase tanto de criança, de gente lá. E tinha uma criança com deficiência, necessidades especiais, que só gemia, mas era outro quarto. E eu falei, não é possível isso aqui. Eu entrei à noite, orei, repreendi, fui embora. No outro dia, quando trocou os atendentes lá, os enfermeiros, auxiliares, já não tinha mais ninguém. Não ficou uma criança. Só aquela criança com necessidade especial que passava o tempo inteiro gemendo, ela estava lá, mas não estava gemendo mais. Está entendendo? Amém? Eu orei com tanta raiva, com tanta fé, pisei tanto na cabeça do diabo ali que saiu tudo, saiu a enfermidade não só do meu filho, saiu de todas as crianças que estavam ali. Deus tem poder? Tem. Já orei por pessoas em estado terminal de AIDS e Deus curar. Veio outro e falou: fiquei sabendo. Isso faz muito tempo. O cara está em estado terminal, ele engordou em um mês quase 20 quilos. Ele não comia. Você vê como Deus deu 10 anos de sobrevida para ele. Aí o outro me ligou, sabendo que eu tinha orado e Deus tinha curado o outro. Você ora por mim? Eu falei, oro. Esse ele foi na minha casa. Eu falei para a família, sai. E eu fui orar. E Deus falou, eu não vou curar. Eu falei, você está de brincadeira. Você não faz acepção de pessoas. Se eu curou um, por que você não vai curar o outro? É porque ele quer ser curado para voltar a fazer as mesmas coisas que ele fazia antes. Ele não se converteu. Ele só quer a cura para voltar a pecar. Tá entendendo? Aí ele chegou. Conversamos na sala. Eu falei, eu orei. E Deus falou que não vai te curar. Por causa disso, disso, disso. Aí já falei mais detalhadamente com ele, que Deus tinha revelado. Ele falou, pastor, você é um homem de Deus. Que é justamente isso. Os outros pastores todos falaram que Deus ia me curar. E o Senhor falou que Deus não vai me curar. Eu falei, isso não quer dizer que você não pode entrar no céu. Se você se converter com AIDS e falar para Deus, com AIDS ou sem AIDS, a minha vida é de Jesus. Se Ele quiser, Ele te cura. Se não, você morre e vai para o céu. Amém? Passou, acho que uns 2 anos, ele morreu. E eu creio que ele morreu salvo. Amém? Deus pode curar ou não. Ele não é obrigado. Deus pode prosperar ou não. Ele não é obrigado. Está entendendo? Mas nós temos que buscar os melhores dons para que a glória dele se manifeste. Você é filho, você é filha. Amém? Você é beneficiado pela obra da cruz em N aspectos, mas eu creio que um dos principais, não só da nossa salvação, não é? Que Jesus veio para nos salvar, mas ele abriu o caminho para nós entrarmos na sala do trono. Está entendendo? Agora, com que frequência você entra lá? Você já entrou? Já entrou? Aí se eu pedir para levantar a mão, talvez um ou dois levante. E o resto? O pai está esperando, com a comida pronta e você não vem almoçar? Com a bênção pronta e você não vem receber? Você está desesperado buscando algo, ele está tudo pronto, o pacote está pronto para te entregar a bênção e você não vai buscar? Hã? Se você tiver direito à aposentadoria e não for requerer a aposentadoria, o governo vai bater palma na tua porta e falar: olha o teu dinheiro aqui, aposentadoria, viu, filho? É assim? Não. Você tem que ir lá requerer. Você tem que ir lá provar que você tem direito. Ou seja, você tem que querer receber. Deus também está lá, pronto com a tua bênção. Você tem que querer receber. Você tem que querer buscar. Demanda o quê?
Demanda o quê? Atitude. Você ficar parado em casa, Deus, você não está vendo o que eu preciso? Claro que ele está vendo. Ele vê tudo, sabe tudo, está em todo lugar. Mas você tem que querer. Jesus, quando Jesus ressuscita Lázaro, naquela passagem muito conhecida, Jesus chega lá, no quarto dia, ele recebe o recado, ele está vivo ainda, ele não vai, ele fica esperando, aí ele vai, chega lá no quarto dia. Por que no quarto e não no terceiro? Porque eles acreditavam que até o terceiro dia alguma coisa podia acontecer. Jesus vai no quarto dia. Ele chega e fala: remove a pedra. O que as irmãs falam? E que Marta fala: Senhor, já cheira mal. Ele não está perguntando, ele conhece o corpo humano. Não adianta falar: Senhor, já tem coró comendo o couro dele. Não, não tem que saber disso. Ele falou: remove a pedra. E ele podia remover aquela pedra? Podia. Ele podia fazer. E a pedra ia parar lá na lua, lá no espaço. Se ele fizesse assim, a pedra ia embora. Mas a parte humana, quem faz é o ser humano. Qual é a pedra que você tem que remover da sua vida para que o milagre possa acontecer? Está entendendo? A incredulidade, perfeccionismo, a confiança no dinheiro. Qual é a pedra que você tem que remover? Removeram a pedra. Encurtando a história, que você já sabe de cor e salteado. Removeram a pedra. Jesus só dá um comando. Senhor, eu estou orando aqui porque eu sei que eles precisam crer, então. Lázaro, vem para fora. E o Lázaro sai, amarrado numa mortalha. Eu fico imaginando o Lázaro só os pezinhos, ou então, ops. E Jesus fala assim: desata ele. O que é desatar? É desenrolar ele desse monte de faixa, desse pano que eles punham, essa mortalha. Tá entendendo? Jesus não podia já chamar ele já não podia vir pulando e dançando e sapateando. Podia, mas remover, desatar é parte humana. Querido, no processo de conversão, às vezes você ganha uma pessoa para Jesus, traz para a igreja, acha que já fez muito. Não. Aí você vai consolidar a fé, você vai discipular essa pessoa vai decidir pelo batismo, ela vai se batizar, ela morreu e ressuscitou. Está resolvido? Está resolvido? Não. Tem que desatar, tem que libertar, tem que curar, tem que alimentar. Está entendendo? Então o papel da igreja não é só ganhar uma vida, é desatar essa vida. A ressurreição quem faz é o Senhor, mas quem desata somos nós. Está entendendo? As coisas que prendiam eles no mundo. Então nós achamos que trouxemos uma pessoa para a igreja. Aleluia, eu vou para o céu, oh glória. Entendeu? Só que não. O serviço tem que ser completo. Você põe um filho no mundo. Aí, quantos anos tem seu menino? 7. Está no colo, largado ali. Quando nasceu, você largou no berço, ó, tem 3 fraldas, 2 mamadeiras, a roupinha está aqui, vou trabalhar e vou voltar. Ele vai se trocar sozinho? Ele vai mamar sozinho? Não, até hoje. Mãe, dá o leite. Não é assim? Por que que você acha que o crente, quando nasce de novo, uma pessoa quando nasce de novo, já nasce sabendo tudo? Já tem que se virar sozinho. Já levei para a igreja. Já ganhei mais um para Jesus. E não dá o apoio que essa pessoa precisa. Não desata, não tira a mortalha que estava nele. Ressuscitou, glória a Deus. Mas e a mortalha? O desataio? Isso é papel da igreja. É o nosso papel. Mas por que nós não fazemos isso? Porque nós não temos intimidade com o Pai. E nós queremos passar para os outros fazerem. Amém? Está entendendo o que eu estou falando? Eu estou te criticando? Não.
Estou apontando o dedo para alguém? Não. Eu estou mostrando que nós precisamos ir além daquilo que nós já estamos fazendo. Vocês têm pastores de excelência, vocês têm o conhecimento da palavra, mas a intimidade com Deus, a prática do evangelho, a continuidade daquilo que se começa é importante. Temos que fazer. Amém? Tem muito testemunho para dar, mas não é o momento certo. Só quero dizer para você que a minha conversão se deu porque eu praticamente fiquei paralítico. Com 28 anos para 29, eu andava assim, ó. Eu me arrastava e não conseguia endireitar meu corpo. O diabo tinha para mim ficar paralítico. Eu era um intelectual. Eu só acreditava na ciência. Por pouco, por muito pouco, a única coisa que ia funcionar era a minha cabeça. Ia servir para os outros, mas não ia servir para mexer meu pé. Tá entendendo? Então nós não podemos ficar paralíticos espirituais. Nós temos que nos reerguer e nós temos que nos mover. Deus deixou um espinho na carne. Pensa uma coluninha que dói. Mas eu só estou em pé por milagre. Quem avalia minha coluna fala que eu não deveria estar em pé. Eu estou em pé para servir ao Senhor. Amém? Para testemunhar do amor dele. Eu não me sentia filho. Eu fui aprender a ser filho de verdade quando eu conheci o Pai. Eu não me dava valor. Eu fui sentir o valor de verdade quando eu conheci o Pai. Eu não dava valor às pessoas. Eu fui dar valor quando eu conheci o Pai. O amor de Jesus. Saber que pessoas que não me conheciam oravam por mim. Tá entendendo? Eu fiquei 16 anos sem chorar. Sabe o que é isso? Dos 12 até os quase 29, quase 17 anos, sem chorar. Engole o choro, menino. Homem não chora. E eu com 12 anos já me achava homem. Tá entendendo? Engoli o choro. Podia morrer do meu lado, que eu não chorava. Podia me arrebentar no pau, que eu não chorava. Sabe quando eu fui chorar? Quando eu conheci o Pai. E eu descobri que Jesus chorou. Falei, mas rapaz, se Jesus chorou, por que eu não posso chorar? Aí virei um chorão. Manteiga derretida. Chora à toa. Me dou o direito de chorar. Às vezes você acha que você não tem direitos. Você tem. De repente seu pai falava, não pode, não pode, não pode. E você acha que até hoje não pode. Pode, filho. Pode chorar. Pode. Pode sentar no colo. Pode abraçar. Pode beijar. Pode contar os teus medos. Pode contar as tuas falhas. Pode, não precisa esconder o erro que você cometeu, porque ele já sabe. Está entendendo? Pode ser livre. Toda vez que você esconde, você é escravo daquilo. E quando você conta, você deixa de ser escravo. Você tem que saber o valor que você tem. Quanto que Jesus pagou por mim. Aleluia. Preço caro. Esse cara aqui vale muito. Hã? Não. O que pagou por mim, pagou por você. Caro. Um preço que nós não valíamos. O sangue de Jesus, a vida de Jesus, ele pagou por nós, por resgate. Não foi quanto vale esse, quanto vale aquele. Não, foi um resgate. Ele nos comprou. Nós éramos escravos de Satanás. E ele nos comprou. De quem você é? De quem você é? Do Pai, de Deus. Você não é uma pessoa aleatória, solta na vida. Ah, eu estou livre, eu faço o que eu quiser. Você é do Pai. Ele pagou um alto preço por mim e por você. Nós não podemos achar que somos livres e podemos fazer o que quiser. Deu na telha, eu vou fazer. Não, não. Você é dele. Ele pagou um preço caro.
Então você tem que servir ao Pai e você tem que obedecer ao Pai, aos ensinamentos do Pai. Não é jugo, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. É tranquilo servir ao Senhor quando você entende que Ele é seu Senhor. E Ele é um Senhor amoroso. Ele tirou você de um dono perverso, maligno, e comprou você e te trata com amor. E tem gente que não quer servir esse Deus. Não. Eu resolvi que eu mando na minha vida. É o que eu achava. Na minha vida mando eu. Cabeção. Quase fica paralítico. Tá entendendo? Então a nossa vida é dele. Por que nós não servimos a ele se a nossa vida é dele? Por que nós não adoramos a ele? Por que nós não completamos a boa obra que ele nos chamou? Amém? Vem ter intimidade com o Pai. Em nome de Jesus. Vamos ficar